eu quero dizer uma coisa. Eu não sei o que você tem experimentado da sua vida. O que você tem feito da sua vida? Eu sei que os anos passam. E passam muito mais rápido do que a gente é capaz de perceber. Então, se você pegar seu álbum de fotografia mais antigo, você começa a perceber que os anos passaram. Muita gente no meio do caminho, nessa jornada com Deus, e há uma estatística que a maioria dos homens de Deus, os líderes da igreja mundial, eles abandonam a fé entre 40 e 50 anos de idade. Então, estão no meio do caminho do grande desafio. O maior índice de queda de líderes, de pastores, é dos 40 aos 50. Eu tenho lá minhas ideias do porquê que isso tem acontecido em tantos homens que abençoaram tantas pessoas. De repente, você vê lá uma família bem-sucedida, uma família pastoral, pai, mãe, filhos, e de repente aquilo desmorona, entra divórcio, entra rebeldia, entra uma série de situações. Talvez na vida dos homens, de Deus, seja que é nessa fase que vem de fato uma grande prova naquilo que foram os sonhos e naquilo que são as realizações, aquilo que de fato se tornou visível. Então eu imagino que muita gente sonha e vão trabalhando em fé, esperando em Deus, e talvez vai chegando uma certa idade, e aí entra na questão dos homens, essa reflexão dos 40, é onde que o cara pensa em trocar a mulher por 2 de 20, começa a achar que é o cara, a cocada, é o supra-sumo, é o cara, uma série de coisas. Mas especificamente na vida do homem de Deus, e aplicando isso na vida de quem serve a Deus, mesmo que não seja como pastor, como missionário, seja lá como empresário, como um profissional liberal, como pai de família. Eu creio que é o seguinte, a gente vai chegando aos 40 e começa a fazer balanço. Muita gente acha e prosperou, e deu certo. E aí o grande desafio é servir a Deus quando tudo dá certo. Porque a gente tem a tendência de imaginar que dá certo porque a gente é bom, porque eu fiz a coisa certa. As pessoas que não deram certo são burras. Não, eu sou inteligente, eu dei certo. E nessa questão de dar certo, nós começamos às vezes a ficar prepotentes e arrogantes, presunçosos, orgulhosos e vaidosos. E na nossa vaidade, a Bíblia diz que a vaidade, o orgulho, precede a queda. Então, talvez seja nessa época, quem aqui tem entre 40 e 50 anos? Levanta a mão para me ver. Homens e mulheres, 40 e 50 anos, levanta a mão. É um bom desafio. É nesse momento que talvez seja o sucesso. E aí a pessoa pensa assim, Deus foi muito bom, mas eu quero aproveitar a vida agora. Agora eu quero experimentar as coisas. Porque eu trabalhei duro para chegar onde é que eu estou. E a primeira coisa que tem que se desfazer talvez seja da família. Porque a família traz peso, traz conflitos internos, preocupações com os filhos, relacionamento conjugal. Ou talvez, quem vai chegando nessa época, pode também experimentar o oposto. Começa a chegar num certo momento e deu tudo errado. E começa a sentir um gosto de derrota e que não vai conseguir ver o que sonhou acontecer. E aí, o que acontece? Já que não vai fazer diferença mesmo, vou largar tudo e vou cuidar da minha vida. Então, tem a arrogância e tem um profundo desânimo com as coisas. Eu não sei o que são as escolhas na sua vida. Mas eu quero te animar a fazer a escolha por aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque, no final, o que vai sobrar é o que Deus tem para a nossa vida. E aí Jesus um dia começou a tratar com os discípulos dele. E Jesus não alisava com ninguém, como não alisa com a gente. Jesus estava andando com os discípulos, as multidões, era um ministério bem sucedido. Os povos vinham, todo mundo queria ver aquele curandeiro, o operador de milagres, o homem que era capaz de andar sobre as águas, o homem que era capaz de multiplicar pães. Você pensou? Começar a ter alguém que me dá pão sem eu ter que gastar meu dinheiro? Isso é bom demais. Alguém que resolve meu casamento sem eu ter que me esforçar muito? Alguém que vai prosperar as minhas empresas? Então, todo mundo quer esse curandeiro, todo mundo quer esse operador de sinais e prodígios e maravilha. Quem não quer? Quem não quer abrir
a geladeira ela está sempre cheia, ou a botija está cheia sempre de óleo, como ele fez naquela viúva. Enquanto tiver botija, não vai faltar óleo. Todo mundo quer segurança, porque tudo que o homem quer é se fartar. Não é isso que a gente quer? E aí Jesus um dia deu uma palavra muito dura para os discípulos dele. Ao ponto de que muitos começaram a achar que era impossível seguir Jesus, a caminhar e percorrer o caminho que ele propunha. Ao ponto de que aquelas multidões que o aplaudiam, que celebravam a sua presença, começaram a abandonar Jesus. E aí Jesus não ficou satisfeito com essa multidão abandonar, ele foi lá tratar com os discípulos, aqueles mais íntimos, com aqueles que diziam ser seguidores dele. Desgraçadamente, nos nossos dias, o evangelho tem ficado muito em voga. Há muita gente se convertendo, graças a Deus por isso, mas ao mesmo tempo, muita gente imaginando que conversão é outra coisa. Que conversão é apenas mudar de religião, porque todo mundo precisa ter uma religião, e ter alguém de plantão para cuidar de mim. Eu tenho os meus desafios de vida, e encontrei a oportunidade agora no ser superior, na entidade superior, que vai promover na minha vida aquilo que eu preciso para alcançar o que de fato me importa. Então nós lidamos com Deus, nós imaginamos que andar com Jesus, Jesus é bom, a gente tem aquela conversa, Ele é uma gracinha, Ele é bom, é mesmo. Só que Jesus diz assim, eu vim para trazer espada, para separar pai de filho, marido de mulher, sogra de nora. Eu vim fazer com que casas sejam divididas. Aí alguém pode dizer, pastor, mas que palavra é essa? O teu irmão aqui já está doido para largar a mulher, vai largar agora. Mas o que Jesus estava dizendo é que quando de fato eu me disponho a andar com Cristo, a seguir a trajetória, por isso que Jesus diz assim, olha, o caminho que eu estou propondo para vocês, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus já traça um risco. E ele está dizendo, fora disso, é inferno. Fora de mim, é inferno. A gente não gosta muito dessas conversas, porque isso traz uma certa inquietude com pessoas que a gente ama. Pessoas que a gente não gostaria que fosse para o inferno. Quem tem alguém aqui que você não gostaria que fosse para o inferno? Todos nós temos. Gente que a gente não quer que vai para o inferno. Mas Jesus é muito enfático para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele diz uma coisa interessante, porque ele diz assim, porque pode ser que a gente imaginava, se ele estava querendo promover seguidores, arrebatar multidões, ele tinha de falar coisas apenas que as pessoas gostariam de ouvir. Mas na verdade ele diz assim, olha, o caminho que eu proponho para vocês é estreito e apertado. O caminho que é largo e folgado conduz à perdição. Mas o caminho que conduz à vida eterna, ou seja, a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai e ao Filho. E desfrutem de tudo isso. É estreito e apertado. É um caminho de decisões diárias em seguir a Cristo. Um caminho que mexe no nosso estilo de vida. Porque tira de nós a possibilidade da ganância. Tira de nós a possibilidade de uma vida sexual desregrada. Onde fala de macho e fêmea. É isso que Deus criou, não criou outra coisa que não fosse essa. Tudo que vai além disso não é proposta de Deus, mas é proposta da sensualidade do homem e da mulher. É uma proposta de caminho que fala sobre vida de integridade, dignidade, inteireza de serviço a Deus. Então ele está falando sobre honestidade. Ele está falando de amar ao próximo mais do que a mim mesmo. Porque ele diz que eu tenho que dar a vida para o próximo, então eu vou entregar a minha vida para outra pessoa. Ao ponto de Jesus um dia chegar para os discípulos deles e falar assim, vocês, o que vocês vão fazer da vida de vocês? Vocês vão me seguir? Ou vocês querem agora caçar um rumo também? Às vezes como pastor a gente não gosta de pregar essas mensagens, porque isso pode esvaziar a igreja no próximo domingo. Pastor, logo hoje que eu levei aqui convidado, o senhor vai falar disso. Mas Jesus é bom. Cuida de nós, muda a nossa história, consola, dá paz.
Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É o que Jesus disse que vai nos dar. Uma noite de descanso, tranquila, de segurança. Não vamos mais mendigar o pão. Deus fala muita coisa a respeito disso. Mas eu quero ler esse trecho lá de João 53. Diz assim: então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira, o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Verso 56. O Pai, verso 57, o Pai que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também, quem se alimenta de mim, terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o pão que os antepassados de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come esse pão, viverá para sempre. Verso 59. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que estavam resmungando contra ele, por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E o Espírito de Deus quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele, e sabia quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês, que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro, o Pedro, respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus enviou. Aqui agora uma conversa difícil para todos nós. Jesus começa a falar sobre de onde vem aquilo que nos alimenta, daquilo que vai produzir vida em nós. O que tem alimentado a minha vida e a sua vida? Aonde nós estamos bebendo das águas que têm alimentado a nossa vida? Aonde nós estamos comendo do alimento que tem nos impulsionado na vida? Quais são as coisas que têm dirigido a nossa história? É disso que Jesus está dizendo. Por isso que ele está dizendo: se você não se alimentar de mim, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, ele está dizendo: eu sou a fonte de aonde você tem que se alimentar. Vou tornar isso mais entendível. Às vezes nós estamos nos alimentando das propostas humanas para a vida. Nós começamos a seguir o curso daquilo que se propõe nas universidades, daquilo que é o corriqueiro